Lucas capítulo de número 3 e verso de número 10 ao verso de número 14. Olha a transformação imediata. O processo de raiz já começa a florescer dentro das pessoas. O verso de número 10 diz assim: então as multidões, muita gente, o interrogam dizendo: o que há-nos de fazer? O que havemos, pois, de fazer? Depois de ouvir a mensagem de João Batista, eles estão preocupados. O que será de nós? O que hemos de fazer? E aí João Batista responde: quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem. E quem tiver comida, faça a mesma coisa. No verso de número 12 diz assim: foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Estamos preocupados com esse processo de criar raízes. O que vamos fazer? O que precisamos fazer? E ele responda: não cobre mais do que é estipulado. Frutos de mudança. O estilo de vida tem que mudar quando Jesus entra na nossa vida. Eu digo que é impossível viver a mesma vida quando Jesus entra na nossa história. É impossível. E talvez você está dizendo: Sandro, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada comigo. Porque às vezes eu sinto que Jesus está comigo, mas a vida não muda. Meu estilo de vida, meu estilo de pensamento, o meu coração, as minhas atitudes não mudam. Precisa criar raiz. Verso de número 14. Também os soldados, os romanos, lhe perguntaram: o que nós? E nós da patente? E nós do Império Romano? E nós da autarquia? E nós que temos autoridade? O que devemos fazer? E João Batista responde: a ninguém maltratais, não deis denúncia falsa, e se contenta com o seu rendimento, com o seu vencimento, com o seu salário. Este, sim, é um fruto de arrependimento. Quando eu paro para pensar se a minha vida está atrelada ao Evangelho, frutos de arrependimentos, frutos dignos de arrependimento é olhar, é fazer um paradoxo, é fazer uma comparação. Se a minha vida está atrelada ao Evangelho, ao ensinamento de Jesus, se a sua vida não estiver atrelada ao Evangelho de Jesus, você precisa parar para refletir e começar a entender que criar raiz é importante. E Jesus diz: o meu reino não vem de lá e nem de cá, o meu reino está dentro de vocês. O reino de Deus nasce dentro de você. Então, no momento que eu entendo que o reino de Deus é o governo de Deus sobre a minha vida, e que eu preciso me arrepender, o reino de Deus está com as portas abertas, dizendo: seja bem-vindo, que agora eu vou governar a sua vida. Quando as pessoas ouvem essa mensagem de João Batista, o coração é automaticamente transformado. Em Mateus capítulo de número 3 e versos 5 e 6, vai dizer o seguinte: então saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O processo era tão imediato, a palavra era tão impactante, as pessoas estavam tão
sedente por Jesus, por ouvir essa mensagem, que as pessoas ouviam essa mensagem, já se decidia por se batizar e confessava os seus pecados. E aí, algo interessante, que João Batista, ao dirigir a palavra depois disso, vendo muitos espectadores e não participantes do batismo, ele diz o seguinte, no verso de número 8 e 9: produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer entre vocês mesmos, eu tenho por pai Abraão, porque eu vos afirmo, e com certeza, que dessas pedras, Deus pode suscitar um filho de Abraão. Quando eu ouço essa mensagem, eu entendo que não existe promessa sem arrependimento. Nós, seres humanos, somos especialistas em criar padrões. A sociedade traça padrão de beleza, padrão de estilo, padrão de intelectualidade, padrões para tudo. Mas quando eu falo de um ser humano, eu não posso padronizar um crescimento igual houve com outra pessoa. Eu preciso respeitar o processo e a história de cada pessoa. Eu não sei, se você me perguntar, Sandro, quanto tempo dura esse processo? Eu não sei. Porque Josué durou 13 anos esse processo de criar raízes. Moisés passou 40 anos pacentando no deserto para que estivesse pronto para liderar o povo para sair do Egito. 40 anos, um grande líder. Jesus passou 30 anos preparando o seu ministério para atuar por 3 anos. Então, não se preocupe com quanto tempo vai demorar para você criar raiz. Sabe o que você precisa se preocupar com a sua vida nesse processo? É ter um tempo de qualidade com o Senhor. É ter um tempo aproveitoso com o Senhor. Davi foi ungido por Samuel ainda muito novo, talvez entre 10 a 13 anos. Em 2 Samuel, capítulo de número 5 e verso de número 4, ele assume o trono, ele é ungido, reconhecido, ratificado, ortogado como rei. Aos 30 anos de idade, ele começa a reinar o povo de Israel. E você acha que nesse processo de criar a raiz de Davi, ele não teve oportunidade de pular etapas? Ele teve. Ele teve Saul nas tuas mãos, chegou a cortar um pedaço das suas vestes. Ele teve oportunidade para queimar etapas. Mas ele disse o seguinte: ainda não chegou o meu tempo. O tempo de Deus frutificar na minha vida ainda não chegou. E quando a gente entende isso, a gente leva a vida com temor. Ele disse: longe de mim trocar no ungido do Senhor, longe de mim. Quem respeita a etapa, respeita os processos da vida. Mesmo sem entender, você entende e respeita os processos da vida.